Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática, nossa primeira aula de matemática desta semana. E na nossa aula de hoje nós trabalhamos o conteúdo do livro novo de vocês, isso mesmo, do livro 4, tá bom? Então aí no primeiro capítulo nós vamos estudar sobre os pontos de vista, tá? E hoje especificamente nós vamos estudar sobre as figuras bidimensionais e tridimensionais. Quem aí já viu falar, por exemplo, essa figura é 3D, essa figura é 2D. Mas por que 3D e 2D? Gente, o 3D e o 2D que a gente costuma ouvir quando a gente vai falar sobre alguma figura, ou até mesmo sobre filmes 3D, por exemplo, isso está se referindo a 3D de dimensões, tá? Então, esse D é esse aqui, ó, que vem de dimensão. Então, eu digo 3D porque eu consigo ver 3 dimensões. E quais são essas 3 dimensões? 2D. Quais são essas 2 dimensões? Então, olha só. Aqui tem aqui uma figura. Essa figura aqui eu vou chamá-la de 2D, ou seja, uma figura bidimensional. Bi vem de 2. Por que bidimensional? Porque ela compõe 2 dimensões. E quais são essas 2 dimensões? É a largura e o comprimento. Então, aqui até aqui é a largura da minha figura. E daqui até aqui eu vou chamar de comprimento. Então, em uma figura bidimensional, eu tenho a largura e o comprimento. São 2 dimensões. Primeira dimensão, segunda dimensão. São as figuras bidimensionais. Já na figura tridimensional, ou 3D, eu tenho 3 dimensões. Quais são elas? Olha só, a tia trouxe aqui um exemplo de um paralelepípedo. Olha só, essa caixinha aqui que a tia avessou para mostrar para vocês. Ela é uma figura chamada paralelepípedo, ela é uma figura espacial. Então é importante vocês lembrarem também que quando a gente viu figuras planas e espaciais, a figura plana é aquela que só consigo ver um lado, ou seja, ela é bidimensional. Ela só tem 2 dimensões, comprimento e largura. Já a figura espacial, a figura geométrica espacial, ela tem 3 dimensões, elas são as tridimensionais. Ela tem 3 dimensões. E quais são elas, tia? Eu tenho o comprimento também, a largura também e tenho mais uma dimensão que é a altura. Então, em um paralelepípedo, por exemplo, como a tia vai desenhar aqui, ó, eu tenho as 3 dimensões, tá certo? 3 dimensões, que é o comprimento daqui até aqui, tá bom? Eu tenho a altura da minha figura e tenho a largura. A largura eu vou colocar aqui do outro lado, tá? E tenho a largura. Então, eu tenho 3 dimensões, ó. Uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Nesse exemplo, eu tenho uma figura bidimensional, figura plana. E nesse exemplo, eu tenho uma figura tridimensional que tem 3 dimensões. Ó. Aqui eu só tenho largura e comprimento. Aqui eu tenho largura, comprimento e altura. Então, essa é a diferença das figuras bidimensionais para as tridimensionais. Tá bom? Aí ele mostra aí, olha só, que quando nós desmontamos o modelo de um sólido geométrico, observamos 2 faces, lembram figuras planas. Por exemplo, paralelepípedo. Se eu desmontar o paralelepípedo aqui rapidinho para mostrar a vocês. Todas as figuras, gente, tridimensionais, elas são compostas por figuras planas. As planas é que formam as espaciais, tá certo? Então, se eu desmontar esse paralelepípedo aqui, por exemplo, eu vou ter o quê? Olha só, vamos observar aqui junto com a tia. Nessa figura aqui, que é um paralelepípedo desmontado, eu vou ter 6 retângulos, como assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando também que nós aprendemos a diferenciar um retângulo, por exemplo, de um quadrado. Cuidado para não se confundirem, tá, gente? Para ser quadrado, os 4 lados precisam ter o mesmo tamanho. Esse mesmo tamanho desse, mesmo tamanho desse, mesmo tamanho desse. Se for um pouquinho de nada diferente, eu já considero como um retângulo, tá? Não vai ser mais quadrado. Então, cuidado para vocês não se confundirem, tá bom? E mais adiante, lá na página 64, ele está mostrando também um exemplo com
só. O cilindro tem as faces formadas por um retângulo e dois círculos. Como assim um retângulo? Ó, esse exemplo aqui, eu tenho um cilindro. Eu tenho dois círculos, não é? O que tapa em cima e embaixo, dois círculos. E se eu cortar isso aqui ao meio e abrir, eu vou ter um retângulo. Ó, olha só, um exemplo aqui. Digamos que eu pego essa figura aqui e esteja assim. É a base do meu cilindro. Se eu cortar ali e abrir, não vai ficar um retângulo, não é? Então, em um cilindro, eu tenho quais figuras planas? Dois círculos e um retângulo, tá bom? Vamos continuar aí para a gente. Então, turma, de maneira geral, na matemática, nós temos 4 vistas. Olha só, a frontal, a lateral, a superior e a inferior. Observe esse exemplo que vocês têm aí na página 64. Então, aqui nós temos a casa. Nós temos a vista frontal, que é a vista de frente, o que eu estou vendo na minha frente, tá? A parte da frente. Eu tenho a vista superior, que é a visão que eu vejo de cima para baixo. Eu tenho a visão inferior, que é a parte de baixo para cima. E tenho a vista lateral, que é a do lado, tá certo? Então, agora eu convido vocês a realizar a atividade da página 65. Olha só como essa atividade é fácil. Vocês vão associar cada objeto à sua vista superior. Então, pausa essa videoaula agora e confiram, façam a atividade e em seguida vocês dão play para conferir, combinado? Então, vamos lá. Então, turminha, e aí, fizeram? Vamos conferir. Essa primeira questão aí eu tenho que associar, não é assim? Então, vamos lá. Essa primeira imagem, eu tenho um cilindro na forma de um cofre. Então, a vista superior dela vai ser qual? Vai ser essa terceira imagem. Então, a gente põe a letra A, tá bom? Esse próximo aí, eu tenho um hexágono, não é? Então, a vista superior dele, eu tenho aí a letra B na segunda opção. O próximo, eu tenho um cubo. A visão superior dele é um quadrado. Então, o quadrado está aí na letra C, na última opção. E, por fim, o paralelepípedo, a visão superior, eu tenho um retângulo. A primeira opção aí, eu marco a letra D. Já na segunda questão, vocês vão escolher um objeto e vão posicioná-lo sobre a mesa que vocês têm em casa. Depois, com o caderno de vocês vão fazer a representação do objeto conforme as indicações da tabela a seguir. Digamos, por exemplo, que eu pegue esse cilindro aqui para fazer a atividade da segunda questão. Um exemplo. Aí na primeira opção, eu tenho a vista frontal. Vocês vão desenhar o que é que vocês veem na frente de um cilindro, por exemplo. Vocês desenham a visão frontal. Depois, a visão superior. Então, o que é que eu vejo em cima? Um círculo. Então, eu desenho a vista superior. Depois, a vista lateral. Eu também desenho a vista como se eu estivesse olhando do lado. E depois, eu desenho o nome do objeto representado. Então, como é o nome do objeto representado? Tem um cilindro nesse caso. Vocês podem escolher qualquer objeto que vocês tenham aí em casa, tá bom? Em seguida, gente, a tia apresentou aí esse joguinho da página 66, mas fica opcional para vocês fazerem, caso vocês possam fazer, tá? Em grupo. E vamos agora descobrir qual é o sólido geométrico com base na vista frontal e superior. Depois, escreva o nome de cada uma de maneira correta na coluna. Então, vocês vão observar essas imagens aqui da vista frontal e da vista superior e vão escrever qual é o nome do sólido geométrico que ele está demonstrando. Então, pausa essa videoaula agora para vocês fazerem. Vamos lá? E aí, turminha, tentaram fazer? Conseguiram? Vamos lá acompanhar a correção? Então, olha só. Qual é a figura geométrica em que eu tenho na vista frontal um círculo e na vista superior também um círculo? Que figura é essa? É a esfera, não é assim? Esfera, bola. Então, aí eu tenho uma esfera, tá bom? E qual é a figura geométrica em que eu tenho na frontal um retângulo e na superior um círculo? Vai ser o cilindro, gente. O cilindro. Lembra que o retângulo eu enrolo e envolvo no círculo para formar o cilindro, não é assim? O próximo, qual é a figura em que na frontal eu tenho um retângulo e na superior eu também tenho um retângulo? Eu vou dizer que eu tenho o paralelepípedo. Vamos lá.
figura geométrica em que eu tenho na vista lateral, aliás, na frontal, um triângulo e na superior um círculo, eu vou dizer que a minha figura é o cone. Então, sobre as figuras geométricas, a gente vai estudar também um pouco mais na próxima aula, tá certo? Então, não precisa se preocupar em memorizar ainda essas figuras aí, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Não esquece de mandar foto das atividades para a tia conferir, tá certo? Um grande beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula.